Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 13 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Jesus é a água viva que cura e liberta. Ele é o rio que sai do templo, a piscina da salvação. Os milagres de Jesus vão muito além dos acontecimentos históricos que produzem. Eles são sinais que significam e explicam a missão salvadora de Jesus. Feliz daquele que busca em Jesus a sua cura. Feliz daquele que encontra em Jesus a sua força. A primeira leitura fala de um rio de água viva, que sai da parte subterrânea do templo, imagem perfeita de Jesus que sai do seio da Trindade para regar o nosso mundo. Vamos nos mergulhar em Jesus e permanecer neste rio, e a nossa vida brotará e se revigorará sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus tinha se afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Partimos hoje desta frase para nossa reflexão. Pode acontecer coisa pior do que ficar se arrastando pelo chão, mendigo e paralítico por 38 anos? Pois bem, Jesus afirma que se pecamos, irá nos acontecer coisa pior. Isso nos faz entender a gravidade do pecado, com o qual precisa cortar quanto antes. Se nós não acabarmos com ele, ele acabará conosco. O pecado tem consequências, irmãos. Nesses dias, uma pessoa nos contou de uma moça que quis ir para a balada, sabendo que não era coisa boa, sobretudo naquela noite.
Depois de algumas semanas, teve um aborto espontâneo. Era um feto de 3 centímetros. A moça se assustou terrivelmente. Não tinha consciência nenhuma de ter tido uma relação sexual. Na balada a drogaram e aproveitaram do seu corpo. Seguramente ela não pensava que, cometendo o pecado de frequentar aquela balada, ela teria perdido a virgindade, teria concebido e sofrido um aborto. Sua vida ficará para sempre marcada pelas consequências desse pecado impulsivo. O filho pródigo pode ir embora de casa, viver longe do Pai que é Deus, mas não pode evitar de precipitar na fossa dos porcos e chegar até ter inveja deles. O pecado tem suas consequências dolorosíssimas. Podemos refletir nós mesmos. Quais consequências ficaram na minha vida pelos pecados que eu cometi? Não é fácil pensar sobre isso, mas é necessário para pedir a Deus a cura e a sabedoria. Pense um momento numa pessoa que passou a vida toda na mentira e na manipulação. Será que ela consegue falar a verdade com um simples Yeshua? Ou com Roi, ou com Caná? Será que é fácil arrancar esse vício do coração? Quais consequências eu enxergo na minha vida pelos pecados que eu cometi? O que devo apresentar a Deus para pedir a cura? Vamos meditar um minuto. Não fizemos esse exercício, irmãos, para ficarmos tristes e abatidos, deprimidos, mas para entender bem a ordem de Jesus. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O pecado tem somente a cara atraente, mas quando ele tira a máscara, só fica um monstro horrível que nos devora, nos pisoteia, nos faz sofrer, escraviza, nos arrasta pelo chão por 40 anos. Precisa o quanto antes cortar com esse mal. E agora vamos concentrar a nossa atenção em Jesus. Ele é a piscina milagrosa permanente. Quem nele se joga, logo fica curado. Não precisa mais de piscina de Betesda. Não precisa esperar que o anjo desça e agite as águas. Não precisa daquela corrida afobada para se lançar por primeiros. Todos os que se lançam em Jesus, se mergulham em Jesus, em qualquer momento, ficam curados. Esse é o sentido do trecho de hoje. Jesus não te julga, mas te perdoa e te salva. Concretamente, o que significa mergulhar-se em Jesus? Para esse homem foi simples. Ele manifestou a Jesus, que nem conhecia direito, seu grande desejo de ficar curado, reconhecendo sua impotência. Esse homem não desiste. Nunca é tarde para começar uma nova vida. Reflita um pouco. 38 anos se arrastando pelo chão como mendigo, terminaram com uma simples frase: levanta-te, pega a tua cama e anda. Você percebe o imenso poder de Jesus? A cura humana é nada em comparação a Jesus. Quem fica perto dele, quem conversa com ele, quem o encontra e estabelece um relacionamento com ele, logo fica curado.
Até as consequências dos seus pecados ficam canceladas. Esse homem não é mais paralítico. Ele tem força, carrega a cama nas costas e anda. Precisa refletir bastante, irmãos. Depois da cura, Jesus se deu a conhecer novamente para ele e o alertou a conduzir uma vida longe do pecado, mantendo a graça. Exatamente o que acontece conosco. Portanto, irmãos, não desistamos nunca e vamos abraçar Jesus o quanto antes. E com essa atitude no coração, vamos ouvir novamente esse maravilhoso acontecimento. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse, pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus tinha se afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Podemos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam. Vamos agora parar e pensar no nosso propósito, para que nos ajude a nos jogar em Deus totalmente, jogar em Deus o nosso pecado, através de uma confissão, por exemplo. Jogar em Deus o nosso sofrimento, lançar nele nossa preocupação, algo que nos ajude a lançar-nos em Jesus.
Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar em como vamos traduzir concretamente o quanto nos propomos para que se torne um estímulo contínuo desse dia. Todos os que se lançam em Jesus ficam curados. Paz e alegria a todos. Levanta-te e anda. Paz e alegria a todos. Dos rios de Deus, lava-me nas águas dos rios de Deus, lava-me, mergulha-me nas águas da fonte do amor, mergulha-me nas águas da fonte do amor. Nas águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que purificam, águas que encharcam, águas que acalmam, águas que limpam, águas que purificam. Põe tua mão no lugar onde dói e cura-me. Põe teu amor e de novo constrói, restaura-me. Põe teu olhar onde eu tento esconder a minha dor. Mais uma vez não consigo entender o desamor.